e para esse diálogo, né? Muito, muito feliz, viu? A recíproca é verdadeira, doutor Diosmar. Você sabe que o senhor me alimenta todos os dias, recebo suas mensagens com carinho, são Ah, inspiradoras sempre, entendeu? E digo a você que você, para mim, é uma grande referência, muito mais como um ser humano do que qualquer outra coisa. Você ensina muito mais pelo humano que você é. isso é coisa de irmão, viu, pessoal? Irmão fica assim. Coisa de irmão. Irmandade é um negócio bom, né, Aline? Com certeza. Gente, vamos iniciar a mesa. Começou a gravação. Boa noite a todos, a todas, a todes. Eu me chamo Rayane, sou monitora desse seminário Direitos para Além do Capital. E hoje eu e Carla Verena, o professor Diosmar Santana, integraremos a mediação. O tema de hoje é o pensamento africano e o direito no Brasil. Peço inicialmente que todos coloquem o nome completo no chat para confirmação de presença. Eu farei uma breve apresentação de algumas regras técnicas, de algumas mudanças. E primeiro eu peço que todos desliguem os microfones e a câmera para evitar microfonia e falhas na transmissão. As perguntas devem ser feitas no chat a qualquer momento, desde o início das exposições, e serão lidas ao final das falas dos dois participantes. Lembrando que o professor Diosmar fará a mediação. Por favor, também lembro que a questão da certificação, que foi modificada. Para que a gente tenha a certificação, é necessário participar de 75% dos seminários, das mesas, equivalente a sim, a questão da certificação vai ser realizada pelo CISPROEX e haverá, após a finalização do evento, procedimentos administrativos no curso de extensão. Nesse sistema, o usuário terá disponível no CISPROEX o documento de certificação em formato PDF e a liberação via CISPROEX ocorrerá no máximo de 30 dias úteis. Caso não existam pendências no processo, o usuário terá acesso ao seu certificado através do site do cisproex.neb.br. Utilizará o CPF para resgatar seu certificado e os certificados ficarão disponíveis e podem ser gerados em segunda via, quando necessário. Em relação à data de nascimento, digo aqui que a gente vai precisar coletar, porque no SGE não há essa informação como obrigatória para inscrição. Então, a gente precisa que a gente vai mandar um formulário aqui para poder coletar a data de nascimento das pessoas, para poder conseguir gerar o certificado de vocês. Como eu falei muitas informações e são coisas bastante complicadas, a gente vai colocar aqui e a gente vai ressaltar no Instagram do evento tudo isso que foi dito aqui, principalmente em relação a essa questão do certificado. E gostaria de dizer que qualquer dúvida, questionamento em relação a isso, outras coisas, a gente tem um e-mail, né, que é direitoparaalemdocapital@gmail.com, também bem facinho. E tem a questão do Instagram, que eu não falei antes, é @direito.capital. E agora eu passo a palavra para o professor Diosmar Santana, que é geógrafo, doutorando em geografia no pós-geo, Universidade Federal Fluminense, mestre em geografia pela Universidade Federal da Bahia, pesquisador associado da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, ABPN, e foi professor e coordenador acadêmico das especializações Lacto Sensu em Estado e Direito dos Povos e Comunidades Tradicionais, em 2017 e 2018, e de Direitos Humanos e Contemporaneidade, em 2018 e 2020, da UFBA e da UAB, CAPES. E
tem como áreas de conhecimento geopolítica, território quilombola, desigualdades raciais, população negra e mapeamento territorial. Assim, bem o nosso pensamento africano. Então, passo a palavra para o senhor apresentar os participantes. Olá a todas as participantes desse seminário, eu saúdo a todas, trazendo aqui esse momento de a gente falar de pensamento africano, trazer ancestralidade, para a roda, e agradecer muito o convite, desse conjunto, a Universidade Estadual da Bahia, a UNEB, com a Universidade Federal Estadual de Feira de Santana, que trouxe o convite a partir do professor Paulo Torres, a quem eu desejo um carinho, porque na nossa tradição, a antiguidade é algo que a gente coloca como uma referência, Então, a sua história é uma referência para o que a gente discute como geógrafo, o pensamento do direito construído nessa sua trajetória, Então, é um convite que veio e fui agraciado nesse convite de ter esse momento com essas duas, pessoas maravilhosas, um pesquisador e uma pesquisadora negra, que é o professor Augusto Sérgio São Bernardo, e a Aline Cristina Oliveira do Carmo. Então, é um encontro, que a gente vai fazer aqui, nesse diálogo. Eu vou apresentar, dentro desse tema nosso aqui hoje, que é pensamento africano, e o direito no Brasil. Então, é um tema bem... eu estava aqui, a gente estava aquecendo, e eu pensando aqui, o quanto de pensamento africano e o direito no Brasil, o quanto de ancestralidade e essa cosmovisão que eu sei que vai vir aqui nesse diálogo hoje. Eu vou apresentar aqui um pouco as duas pessoas convidadas, o professor Sérgio e a professora Aline, e depois eu vou deixar um pouco livre para quem começa, vocês têm 25 minutos, mas eu vou primeiro apresentar os dois e depois a gente passa aqui quem começa esse diálogo, que o meu papel aqui é só fazer essa mediação com muita alegria, Deixa eu só apresentar vocês, o professor Augusto Sérgio dos Santos, de São Bernardo, professor adjunto da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, doutor em difusão do conhecimento pela Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, tem doutorado sanduíche em filosofia africana na Universidade Pedagógica de Maputo, Moçambique, mestre em Direito Público pela Universidade de Brasília, UNB, 2007, bacharel em Direito, pela Universidade Católica do Salvador, CSAL, 1990, licenciado em Filosofia, pela Universidade Católica do Salvador, CSAL também, 97, especializado em Direitos Humanos pela Universidade Estadual de Feira de Santana, UESF, 2000, pós-graduado, lato sensu, em Direito do Consumidor pela Escola de Direito, de Brasília, e várias outras, eu tenho uma ação importante, com a OAB no campo do direito do consumidor, é um currículo daqueles, e uma referência para a gente, enquanto pesquisadores negros, em pensar esse direito em ancestralidade para o século XXI, Os seus estudos, pensar o direito a partir desse conhecimento ancestral africano, tem sido um motivador e incentivador para a gente aqui chegar nesse século XXI. Professor Sérgio, só dar uma saudação, boa noite, depois eu apresento a professora Aline. Boa noite, professor Diosmar, boa noite a professor Eduardo Freitas, Carlos de Freitas, professor Paulo Torres, professor Clóvis, professor Celso, Rayane, que está aqui conosco, professor Amine, enfim, estou bastante feliz de estar aqui com vocês nesse diálogo. Ok, eu vou apresentar a professora Aline, que
há um bom tempo ouço, né, e tenho visto suas escritas, né, e o que está nos trazendo nesse campo da filosofia, né, a professora Aline Cristina Oliveira do Carmo, né, professora de filosofia da educação básica no Colégio Dom Pedro II, pós-doutoranda em educação na Unirio, doutora em filosofia na Universidade Estadual do Rio de Janeiro em 2016, bacharel em direito pela Universidade da Unirio 2010, membro da Rede Carioca de Etnoeducadoras Negras, pesquisa atualmente sobre redes educacionais quilombistas, né? Os seus estudos têm trazido, né, várias influências para pesquisadoras negras no campo da educação, e principalmente essa filosofia, né, esse quilombismo enquanto um campo de filosofia e de conhecimento para a gente, né? Então, presencialmente a gente não se encontrou, mas eu já me encontrei com você, com suas escritas e com essa motivação que tem chegado, e somente as geógrafas negras no Rio de Janeiro têm falado muito do seu trabalho, né? Então, a geografia tem muito te acompanhado, professora Aline, nesse campo do conhecimento. Então, bem-vinda, né, a esse momento aqui, esse diálogo conosco. Por favor, você pode dar esse minuto e depois a gente... Vou deixar com você e com o Sérgio depois o início. Boa noite, gente. Para mim é uma alegria estar aqui dialogando, pensar, né, questões nossas, questões da nossa ancestralidade africana, de que maneira a gente pode impactar o direito, né, para além desse eurocentrismo enraizado. Então, quero agradecer o convite, saudar todos os professores, professoras, estudantes. Para mim é uma alegria participar desse diálogo. Eu já vou, então, indicar a primeira palavra para o professor Sérgio São Bernardo. Ele é um dos professores que está me orientando no pós-doutorado, justamente para ajudar a pensar essas questões, né? Como que a ancestralidade africana pode nos ajudar a pensar o quilombismo e o direito. Então, para mim é uma alegria poder ouvir o que ele tem a dizer, e a partir daí a gente dialoga. Obrigada, gente. Boa noite. Ok. Obrigado, professora. Assim, bom, Sérgio, a professora Aline disse como é que vai ser, e aqui não se discute depois de uma posição dessa, né? Então, a gente passa aqui a palavra, né? Eu vou ficar aqui, né? Quando tiver 20 minutos, eu vou desligar a câmera. Em 20 minutos eu apareço de novo, e quando eu aparecer significa que faltam 5 minutos, tá bom? Tá bom, ok, doutor. Posso? Pode. Tá bom. Boa noite a todas, todos que estão agora nos ouvindo nesse grande evento, um evento bastante provocador, um evento que, de algum modo, tem uma inspiração muito forte, é um evento organizador, é um evento articulador do pensamento no Brasil, principalmente na área do direito, mas também da construção, da manutenção e da preservação de uma praxeologia que nos interessa para enfrentar o quadro político que nós vivemos no nosso país e no mundo. Acredito que essa renovação, estes debates que estão acontecendo através desse seminário de pensar além do capital, construído aí pela Universidade de Feira de Santana, pela UNEB, eu penso que é um marco, né, histórico, porque, de algum modo, nós temos que resolver ou temos que responder os dilemas do nosso tempo. Esse é o papel do pensador, esse é o papel daqueles que se preocupam com a humanidade, e vejo que essa pode ser uma resposta ao dilema do nosso tempo. Coube a mim fazer alguns comentários sobre a possibilidade de um pensamento africano aliado a uma possibilidade de um direito africano e afro-brasileiro. Particularmente, esse não é um desafio muito fácil, porque tanto o tema do pensamento africano hoje, quanto o tema do direito no Brasil, numa perspectiva africana,
são temas extremamente novos. Nós temos uma produção muito reduzida sobre direito e justiça na literatura africana, na literatura afro-brasileira. Isso só demonstra a necessidade de uma agenda de pesquisa e de debate sobre o assunto. Foi por isso mesmo que nós, nesse exato momento, e aí, mais uma vez, a nossa UNEB, pioneira nesse aspecto, acolheu, através do CEPAIA, um grupo de estudo e pesquisa sobre pensamento africano e direito, que, por ora, eu tenho um orgulho e o prazer de coordenar, mas que tem feito uma série de diálogos com filósofos e filósofas, juristas do mundo inteiro. Nós estamos conversando com vários pensadores e pensadoras de todo o mundo, não só do continente africano, de todo o país, tá? E isso, de algum modo, tem nos dado muita informação, e esse passa a ser, na verdade, o nosso principal desafio, o desafio da epistemologia, do modo de pensar. E essa história de nós rompermos com determinados pressupostos é justamente o grande desafio, né? Então, eu tenho muito afirmado sempre afirmo que pensar o direito é pensar os seus pressupostos, não se aprende direito por tiras, e nós não podemos ficar imaginando que tudo que nós fazemos nesse conjunto organizado em componentes curriculares significa o direito propriamente dito. Então, eu particularmente já faço aqui uma primeira demarcação aqui de tempo e de espaço para dizer que o direito ao qual eu estou aliado é aquele direito que está ligado a uma organização linguística, comunicativa, mas também performativa da vida humana no tempo, né? Isso é uma herança dos filósofos que trouxeram uma perspectiva histórica materialista de que construir o direito, construir o conhecimento é construir o conceito no tempo. E nós estamos agora justamente produzindo o nosso conhecimento no nosso próprio tempo. Isso é importante porque, de algum modo, a gente já larga o nosso conceito de direito, a gente já larga o que nós entendemos, onde é que nós vamos investigar e dar respostas, ainda que respostas incompletas, né? Porque se tem uma característica muito comum à produção do conhecimento africano no mundo, nesse exato momento, é porque é um conhecimento de transição. E aliado a um conhecimento também transitório do que significa o pensamento jurídico no Brasil, tá? Então, é nesse contexto onde quero apontar algumas perspectivas, mas, ao mesmo tempo, dizer que não pretendo, em nenhum momento, ainda que haja uma postura ousada da nossa parte, em localizar esse debate dentro da filosofia do direito. Portanto, nós não estamos fazendo antropologia, não estamos fazendo estudos culturais, não estamos fazendo uma sociologia apenas ligadas a uma perspectiva funcionalista. O que nós queremos discutir são os pressupostos do direito, pressupostos de justiça, e se existe uma contribuição da experiência africana, principalmente no Brasil, para pensar esse direito. Então, a nossa primeira pergunta, que é uma questão que move toda a nossa conversa nessa noite, é se existe um direito de inspiração africana ou afro-brasileira, tá? Se é possível constituir um repertório comum que informa e unifica esse direito. E esse direito que é possível constituir, ele pode ser universalizável, ainda que nós contestemos a universalidade como princípio do direito. É possível universalizar esses conceitos, esses princípios, para uma experiência para toda a sociedade? Como é que nós podemos usar essas indagações, dessas experiências, para organizar a vida concreta de uma determinada sociedade? Então, desse modo, eu queria dialogar com vocês e já começar a compreender e afirmar alguns elementos que acho que nos ajudam um pouco a compreender a necessidade de se pensar um direito afro-brasileiro como uma perspectiva emancipatória,
com uma perspectiva de dar respostas concretas naquilo que nós estamos chamando de dar respostas mais substanciais, respostas materiais ao processo de desigualdade no Brasil. Então, se é verdade que vivemos um processo de desigualdade e parte dela constituída a partir de uma ideia de Estado, o que nós afirmamos de início é que nós temos uma construção estatal, portanto, ainda que por grande força normativa, que ainda, olhando na perspectiva da economia, ele se estrutura como uma forma mercantil, mas essa forma mercantil que o Estado se constitui, isso na inspiração lá do Pachucanes, mas ela vem para nós também como muito mais que uma inspiração, portanto, material do capitalismo através do Estado. Ela se apresenta também como uma ideologia, e como ideologia ela se apresenta também, portanto, como uma relação social que foi constituída para definir o lugar das pessoas e os valores que poderiam ser dedicados a essa perspectiva do direito. Mais do que uma ideologia, essa forma como o direito se constituiu, parecendo que seria uma coisa neutra e um Estado neutro, produzindo isso, e todas as consequências que nós sabemos das desigualdades no Brasil em relação à estrutura racializada do país, significa que o próprio Estado deu conta de produzir aquilo que a gente chama de um racismo estatal. Esse racismo estatal é plasmado nessa perspectiva também de organização econômica. Eu sempre menciono por que é que no Brasil, antes mesmo de um Código Civil, nós tivemos um Código Comercial, como se essa perspectiva de organização da vida privada, ela de algum modo ela foi o prenúncio da organização da construção do direito brasileiro. Esse direito brasileiro que nós já sabemos, extremamente centralizado, extremamente patrimonialista, extremamente privatista, onde a constituição da vida privada parecia que era o principal móvel daqueles que queriam falar em nome do direito. Isso não tem muita diferença de como também tem sido o próprio pensamento do pensamento no Brasil. A produção filosófica brasileira ela se mistura com a produção jurídica e dali vai nascer aquilo que a gente vai chamar de um que se chama intelectualidade ou elite intelectual no Brasil. De algum modo, o que nós vamos chamar depois de racismo estrutural, racismo institucional, ou um processo de constituição de uma humanidade extremamente excludente, ela se constitui a partir dessa experiência. Eu menciono aqui que antes mesmo de se constituir o Estado brasileiro, naquelas experiências anteriores à formação da colônia, nós tivemos a experiência das ordenações e as cartas do Tratado de Aves, que eram justamente um conjunto de orientações, todas elas de caráter extremamente raciológicos e eugênicos. Todo que foi o Tratado de Aves no século XIV e que funda as ordenações no Brasil, ela tem um conteúdo racista, e o Estado brasileiro nasce como Estado racista, nasce como Estado segregacionista, que não tem muito a dever à experiência dos Estados Unidos da América, como também não tem nada a dever à experiência da África do Sul. Eu digo isso porque, normalmente, nós fazemos relações de que, naquele país ou no outro país, tivemos experiências distintas daqui do que aconteceu no Brasil. Nós tivemos, sim, uma produção legislativa com forte caráter raciológico, segregacionista, excludente, e que, de alguma forma, essa sociedade ela foi formada a partir desse desiderato, dessa forma de obrigar, de pensar. E o direito ela cumpriu esse papel de neutralizar, de colocar esse debate a partir disso. Faço logo de cara uma menção a um jurista bastante injustiçado no Brasil. Esse jurista precisa ser reivindicado ao lado de tantos outros e outras juristas negros no Brasil. Eu vou mencionar alguns, mas eu queria já reivindicar as teses do Luiz Gama, as teses jurídicas do Luiz Gama, portanto, estou falando de filosofia do direito, e as teses que ele constituiu
que poderia ser um grande espaço para a gente rediscutir o direito a partir do direito racial e que poderia também servir de um repertório ético-jurídico para pensar o direito em uma outra base. Então, se vocês observarem, quando o Luiz Gama ele constrói a tese a partir da Lei Feijó de 1831, de que todos os negros já não seriam mais negros a serem escravizados, porque na década de 50 nós já tínhamos apenas que reivindicar a vigência de uma lei que já dizia que todos os negros no Brasil, africanos, eles seriam homens e mulheres livres. E foi a partir daí que muitas das suas petições, e não só dele, mas de tantos outros advogados e tantos outros provisionados e rábumas, fizeram, na verdade, um grande debate no Brasil. Isso é importante mencionar, de como a categoria jurídica ela nasce no Brasil debatendo racismo. O racismo é o debate da categoria jurídica constituída como nascedor no século XIX. A experiência do Instituto dos Advogados no Brasil é uma experiência, antes de mais nada, debatida nas casas maçônicas, mas ainda com uma confrontação no ponto de vista de um debate sobre o direito e sobre a questão da igualdade e da igual humanidade no Brasil. Esse debate da humanidade igual, a partir de uma humanidade da raça, esse foi o debate do século XIX, foi o debate que dá início ao Instituto dos Advogados do Brasil, e os Institutos Advogados do Brasil foi que constituiu a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu sempre reivindico isso como uma forma da gente chamar um debate que é o debate das grandes questões nacionais discutidas pela categoria do direito e como que o direito, nesse exato momento, por isso que eu estou de algum modo, estou elogiando esse evento, porque esse evento apenas retoma um fio condutor das suas origens e como foi que nós discutimos grandes questões nacionais. Discutir grandes questões nacionais era um debate feito por Nabuco, José Patrocínio, mas era também feito por Luiz Gama, que dizia, na sua época, que um negro que mata o seu senhor, ele sempre o faz em legítima defesa. Essa é uma forma de preservar a estrutura física e a estrutura psicológica de um ser humano a partir do direito de se subverter, de se confrontar frente a um cenário de injustiça no Brasil. Se nós levarmos a termo, teremos grandes debates calorosos e grandes fundamentos sobre a possibilidade do direito de se manifestar contra a injustiça. Da mesma forma, Esperança Garcia, no Piauí, escreve também uma carta, e na sua carta que ela escreve, ela justamente reivindica ou denuncia os maus tratos que os negros escravizados sofriam na fazenda do Piauí, administrada pelo Império, e, ao mesmo tempo, também que reivindica uma nova forma de tratamento humanitário. Essas são as primeiras teses juristas sobre o direito racial no Brasil. E aí eu queria dizer, eu não vou ter muito tempo, mas é só para sintetizar nesse primeiro momento, é que nós tivemos no Brasil uma produção legislativa de caráter eugênico e raciológico, tá? E que ele foi constituído deliberadamente, propositadamente, para não permitir a ascensão de determinados segmentos da população aos espaços da sociedade, da administração pública, porque estava assim no Tratado de Aves, estava assim em diversas legislações que nós vamos, se pudesse ter tempo, eu discorreria aqui para vocês. Então, eu poderia falar aqui da lei de terras, poderíamos falar aqui das leis que tratavam sobre o comércio, sobre o trabalho, sobre a vadiagem, sobre o acesso às escolas, sobre o direito de manifestar sua cultura, sua religião, a capoeira, enfim, todos os direitos criminalizados e que no Brasil nós tivemos justamente essa dificuldade. Ora, do que é que nós estamos falando? Estamos falando se é possível constituir um repertório ético-jurídico que pode ser pensado como uma base para ser rediscutido e confrontar o direito como está colocado para nós. A nossa afirmação é que sim. E aqui eu queria fazer
essa caminhada, essa viagem, para dizer, primeiro, os limites que o direito, como nós estudamos nas faculdades, de alguma forma ela nos dá. Nós fazemos uma referência que somos tributários de uma experiência germano-românica, essa experiência institucionalizada em jurisprudências, em valores principiológicos, em tópicos, em repertórios, e que, de algum modo, parece que funda ou que constitui esse direito, mesmo admitindo que o direito no Brasil é muito ambíguo, ele, na verdade, quando ele quer, depender do contexto histórico, político, ele se modifica para diversas perspectivas diferenciadas de acordo com os interesses da própria elite no Brasil. Não é à toa que a trigonometria da norma, do fato, valor e norma do professor Miguel Reale faz tanto sucesso, como se fosse possível, à mercê do momento, você fazer possíveis relações entre fato, valor e norma, e isso constituir a possibilidade de visitar fontes do direito de acordo com a situação concreta. O que eu queria afirmar aqui há um limite epistemológico do direito como nós aprendemos e como nós praticamos. Esse direito não consegue dar conta de examinar as estruturas do pensamento jurídico no Brasil e nem de examinar a do pensamento brasileiro a partir de indagar sobre a possibilidade ou a legitimidade de qualquer outro conhecimento. Eu estou fazendo aqui referência, por exemplo, que aqui muito perto de nós, nos países da América do Sul, nós com muita facilidade fazemos referência aos ensinamentos do Gamapoma, que foi justamente o primeiro livro escrito baseado na teoria do bom viver, é um livro do século XV, do século XV, XVI, e que ali começa os princípios do que vai se formar a filosofia andina, e parte dessa filosofia andina que vai também influenciar o pensamento jurídico na América Latina e que vai fundar o direito andino e que vai se resultar naquilo que hoje que a gente está chamando do constitucionalismo binacional, experimentado principalmente pela Bolívia, pelo Equador, onde povos andinos reivindicam uma experiência pluralista a partir dessa experiência. O que eu estou dizendo é que, na perspectiva brasileira, porque nós também temos uma agenda que nós podemos trilhar para buscar também as heranças e a produção dessa intelectualidade, dessa experiência das nossas comunidades, que não fica nada a dever para nos ensinar esses mesmos princípios de uma experiência africana, indígena no Brasil. Posso mencionar, logo de cara, a produção da grande socióloga Amélia Gonzalez, que, ao constituir o princípio da americanidade e a possibilidade do português e da América Latina, esses conceitos eles podem articular uma forma muito próxima do que nós vamos chamar de um pensamento afro-indígena no Brasil, e servir de um repertório ético-jurídico para repensar o direito no Brasil. Então, para além da teologia da libertação, do direito da libertação, que é algo que tem de mais avançado, discutindo sobre os direitos procedimentalistas e todas as outras correntes. Mas eu quero dizer que é da mesma forma que o positivismo lógico fica nesse campo de redução do fato à norma, de pensar sistemas fechados, de buscar uma neutralidade. O pós-positivismo, no campo do direito, de algum modo, parecia anunciar mudanças, mas a gente sabe que, ao final e ao cabo, o pós-positivismo se rende à lei, fica positivista na vida concreta, tudo é texto, mas não tem contexto, virou uma série de generalidades, esse principiologismo normativo, horas parece que serve para nos emancipar, mas muitas vezes também é utilizado como uma forma pragmática, e essa é uma característica do direito no Brasil. Se nós fizermos aqui uma viagem às grandes revoluções, motins que o povo brasileiro tem feito, através principalmente dos indígenas, dos negros e de tantos outros mestiços, mas que faziam referência justamente a uma postura anticolonial, nós vamos observar que já o Tribunal de Relação
era, na verdade, uma grande confusão, uma grande armação dos juízes desses tribunais que julgava a seu alvedrio, julgava de qualquer jeito. Se vocês observarem a devassa da Revolta dos Búzios, nós temos esse documento aqui no Instituto Geográfico e Histórico, está lá o documento da devassa. Quem lê vai ficar extremamente decepcionado com o que vai ler ali, sobre como os juízes escolhiam testemunha, desistiam de testemunha, escolhia quem ia ser o culpado, culpava quem queria, e esse é uma experiência de como nós temos a história do direito no Brasil. Aí nós vamos observar que a ética do discurso, que é uma experiência muito forte para responder os limites do liberalismo, nós vamos observar que tem um debate de Kant e que Rawls tenta responder sobre a ética do dever, mas de uma ética de um sujeito que não aparece em comunidade, portanto, esse sujeito individualista e que ainda defende a propriedade, que funda o direito civil. Todo o nosso direito civil, na verdade, é um delírio kantiano, e depois todo o nosso Estado de constituir o direito é um delírio hegeliano, porque nós vamos observar que também, de algum modo, ainda que a ética do discurso busque uma perspectiva de uma moralidade política para tentar respeitar essas experiências da diferença, nós vamos observar que, como ele fica muito linkado aos procedimentos, os procedimentos não resolvem as diferenças, né? Então, a gente vai ver que o procedimentalismo, que é tudo que a gente tem alcançado na experiência constitucional no Brasil, que é tudo que a gente tem alcançado como experiência de pensar, de articular saídas do positivismo e da sua aversão autoritária, acabou também por não dar uma resposta efetiva para aquilo que poderia ser uma tematização não mais só da liberdade, mas uma tematização da igualdade material. A única forma de se constituir igualdade material é justamente radicalizar no tema da liberdade, e o tema da liberdade, da forma como ele foi construída historicamente, ele nos deixou numa encruzilhada, e a gente fica aí tematizando a liberdade, mas a gente não consegue responder à lógica da igualdade e da desigualdade, porque a desigualdade funciona a partir das posições que nós ocupamos, e muitos de nós, esclarecidos, avançados, progressistas, não queremos sair das nossas próprias posições. Então, a desigualdade racial no Brasil tem a ver com privilégios naturalizados, não só no campo dos mais conservadores de direita, mas também no campo dos mais avançados de esquerda, porque os privilégios perpetuam diferenças e ninguém fala de renunciar a privilégios quando se trata de resolver igualdade material. Igualdade material significa desmontar estruturas de privilégios de todos os segmentos. Aí nós vamos observar que tem uma perspectiva da interculturalidade, que está, de algum modo, fazendo um grande debate na América Latina, no continente africano. Esse debate, de algum modo, tem nos ajudado bastante, tá? Mas ainda estamos nesse limite de não conseguir responder aquilo que a gente afirma. Primeiro, que existe uma dificuldade estrutural, mas as nossas respostas não são estruturais, as nossas respostas são institucionais. Então, a gente quer resolver muitas das desigualdades com política pública, com cota, com eleição, e a gente se vê sempre no limite de repetir o processo de racismo, de violência, de morte da maioria da população negra, por exemplo. Mas, voltando à discussão do direito, o que mais me interessa aqui, que a gente queria localizar, é que se é possível pensar, então, esse confronto do que nós aprendemos como os principais aspectos para estudar o direito e praticá-lo, em detrimento de algo que está vivido, que está na experiência das ruas, das casas, das comunidades. As pessoas por que as pessoas deixam de procurar o judiciário? Por que as pessoas dão tanta legitimidade e credibilidade ao poder judiciário? Por que o direito já não dá conta de todas as manifestações e todos os conflitos? E aqui a gente vai observar que, em nome de uma universalidade kelseniana, austiniana, que o soberano comanda a organização da sociedade e da lei, em nome de uma racionalidade, em nome de uma unicidade, nós vamos observar que nós podemos ter outros
contrapostos, outra cultura que está enraizada por trás e que responde a isso. Então, eu poderia dizer que, em nome de uma universalidade, tem um pertencimento local que também se universaliza como experiência e que está chamando, clamando para discutir esse direito. Então, não dá para pensar um direito que se reivindica para todos sem, de algum modo, falar de um humanismo racial. Não dá para falar de um direito como experiência racionalizada, portanto, de uma liberdade conscientizada, se a gente também não pensar que o direito não é só razão. O direito também é espiritualidade, é emoção, é sensação. Portanto, essa realidade biocósmica, essa realidade universalizada, que é muito praticada pelas civilizações africanas, que nós aqui reproduzimos a partir dessas cosmovisões, ela destrói qualquer perspectiva do direito. A principal dela é o conceito de ancestralidade. Com o conceito de ancestralidade, eu destruo o conceito de morte no direito civil, o direito de vida, o direito de pessoa e o direito de família. Eu estava conversando com os alunos meus e disse, olha, pega o artigo 11 do Código Civil, aí você está lá, que o direito da pessoa é irrenunciável e intransmissível. Como é que o direito da pessoa é irrenunciável e intransmissível no Código Civil, se no dia a dia do meu terreiro, o que eu entendo é que eu transmito os meus ensinamentos para os meus descendentes, da mesma forma que eu herdei dos meus antepassados essa ancestralidade. Isso é mais que religiosidade, isso é uma cultura plasmada na cultura, na sociedade brasileira, e que, de algum modo, e que hoje também é uma categoria operativa para fazer política, os movimentos sociais reivindicam essa ancestralidade, porque a ancestralidade não é uma coisa estática, não tem nada a ver com coisa que morreu. A ancestralidade são coisas vivas, que a gente vive com ela. Por isso, é do dilema da morte, é outro também conceito que destrói qualquer perspectiva de compreensão dos direitos de processar determinadas reivindicações de tutelas jurídicas a partir do conceito de morte. O conceito de família largada, aonde tanto na sociedade matriarcal quanto na sociedade patriarcal, qualquer experiência africana. Mas se nós ficarmos com as experiências das sociedades matriarcais africanas, é o sobrinho, o tio e o sobrinho, ele herda a tradição matrilinear da mãe e, de algum modo, essa situação ela se reproduz aqui. E como ela se reproduz aqui, demarca um processo de família largada que só agora o direito está conseguindo compreender. Isso se dá nas tradições indígenas também no Brasil, como se dá também nas tradições africanas. Então, você modifica o conceito de família, modifica o conceito de pessoa, modifica o conceito de morte. A ideia de que você só tem um único sistema jurídico coloca por terra o debate do multiculturalismo, que não resolveu muita coisa, né? Desde o governo Fernando Henrique Cardoso, trouxemos o debate do multiculturalismo, porque eram respostas que esse segmento liberal tinha para dar, mas o que nós estamos falando é de um pluralismo jurídico radical, onde seja respeitada essas civilizações e as suas formas próprias e autônomas de fazer isso. É como se a gente adotasse aqui no Brasil, de forma mais concreta, aquela Convenção 69 da OIT, que fala da possibilidade de preservar ou adotar mecanismos de resolução de conflitos próprios de determinadas comunidades. Então, estou falando aqui de humanismo, de integralidade, de pluralismo, de multiculturalismo. Estou falando de conceito de território, meu amigo Diosmar. Como o conceito de território não significa muito mais do que lugar, é produção de conhecimento, é forma de vida. O conceito de território que nós construímos, que está na legislação brasileira, é um conceito extremamente, que eu já posso dizer, nós temos uma tópica retórica africana no Brasil. Porque, senão, tudo que foi resultado dos movimentos sociais no Brasil, que, de algum modo, forçou o magistrado, forçou o poder a compreender isso. Olha agora a recente decisão sobre o sacrifício de animais, onde, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, eles prenderam a mãe de santo, acusando a mãe de santo de maltrato de animais. Essa discussão foi ao STF. E no STF modificamos o conceito de sacrifício, porque o sacrifício se constitui num oferecimento, numa oferenda, num ritual que é muito comum na sociedade brasileira.
Então, como foi, os juízes do Supremo Tribunal Federal teve que aprender com o movimento social, teve que buscar os livros produzidos por Diosmar, por Amínio do Carmo, por tantas outras figuras que têm produzido essa perspectiva. Então, o que eu estou dizendo aqui é que essa perspectiva da ancestralidade, do Ubuntu, o Ubuntu brasileiro, gente, o Ubuntu é humanidade. O Ubuntu no Brasil é quilombismo. E aí, por que a gente não pode entender como o quilombismo no Brasil é uma resposta concreta, é uma resposta sociológica, filosófica, é uma resposta política ao direito no Brasil? Porque o que nós fizemos foi sair da demarcação temporal do artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e constituímos uma realidade social concreta. Mas a gente não pode esquecer de Clóvis Moura, que já falava da quilombagem na década de 60. Nós não podemos esquecer de Abdias do Nascimento, que no final da década de 70 lança um livro, Quilombismo. Então, estou falando de grandes figuras que, de algum modo, estão inspirando a gente pensar um novo modo de como enfrentar a questão da desigualdade. Hoje, os grupos de capoeiras no Brasil usam muito aquilo que a gente está chamando de cosmograma Bakongo. O cosmograma Bakongo é uma mandala. E essa mandala eles usam para poder reproduzir não só o jogo da capoeira, mas para também ter uma visão de vida. O que eu estou falando é de uma narrativa civilizatória que está, de algum modo, dialogando com aquilo que a gente vai chamar de novas formas de também pensar justiça e direito. E aí a gente vai fazer... Oi? A gente está chegando aqui na parte que eu não gostaria de fazer. Vou ter quantos minutos? A gente está aqui no carinho mais 2 minutos. Vou fechar. Muito obrigado, Diosmar, entendo. Então, o que eu queria mencionar é que o direito penal, o direito agrário, o direito civil, o direito de família, todo o ordenamento jurídico brasileiro é um ordenamento jurídico racista, mas que nós temos também, como contrapor resposta a isso, experiências concretas nas nossas comunidades e que nada tem a dever. Eu queria falar, por exemplo, da experiência, né, do que a gente vai chamando de uma jurisprudência afro-brasileira. Nós já temos uma jurisprudência afro-brasileira que pode ser plasmada pela experiência, por exemplo, dos provérbios. Os provérbios funcionam como um postulado. Na discussão pós-positivista de princípios e regras, ele antecede por um postulado. Os africanos e as comunidades africanas, principalmente no Brasil, usam o provérbio como uma expressão normativa. Essa performatividade dos provérbios, constituído como um princípio, isso é muito rico na experiência brasileira. Então, quantos de nós mais velhos, quantos de nós ouvimos os mais velhos, discutimos conceitos de crime, como o conceito de Foucault, que é o conceito comunitário de crime, quando diz assim, se alguém pratica o mal, foi a comunidade que ensinou. Se alguém pratica o bem, foi a comunidade que ensinou. Então, ele não pode ser encarcerado, a comunidade precisa dar conta daquilo, porque o conceito de pertencimento é um conceito jurídico. Porque o conceito de ancestralidade é um conceito jurídico, de comunidade, porque a pessoa nasce com essa consciência de cuidar da comunidade, que está lá na discussão do mundo. Então, para finalizar, eu queria mostrar que esse repertório ético-jurídico ele já existe, portanto, não estou falando de nada que precisa ser construído. A nossa sugestão é articular essas experiências. Os métodos de resolução de conflitos que conhecemos no mundo inteiro, marcadamente aquilo que a gente chama de justiça restaurativa e justiça comunitária. Na verdade, são muitas delas reproduções da experiência africana, aquela experiência de sentar na árvore e discutir à mercê do tempo até a exaustão. Significa dizer que discutir com o tempo e tratar do conflito no tempo não quer dizer que você resolve o conflito, mas quer dizer que você aprende a conviver com ele. Isso é totalmente diferente do processo civil. O que eu quero mostrar é que tem um outro mundo da vida, tem uma outra cosmovisão participando do nosso cotidiano, das nossas vidas, que a gente não dá conta e que, na maioria das vezes, sabendo ou não, a gente não quer advogado, a gente não quer o juiz, não quer o promotor e resolve do nosso próprio tempo. Né? Quantas vezes a gente ouviu da nossa avó, deixa que o tempo cuide. E quantas vezes a gente usou o silêncio para que as coisas se resolvessem. E quantas vezes a gente resolveu do nosso próprio modo ou resolvemos do nosso próprio modo nas nossas comunidades. O que eu estou falando? Eu estou falando de um outro modo de tratar
portanto, essas possibilidades de pensar o direito no Brasil, tentando agora colocar em prática essa experiência que nós já fazemos e que tem grandes referências nas nossas tradições mais antigas, mas também contemporâneas. Estou falando do Maat no Egito, do Kakaka de Ruanda, do Ubuntu da África do Sul. Portanto, todos os países africanos e aqui da América têm experiência de justiça concreta, de modo de resolução de conflito concreto, e que a gente poderia retomar para colocar aquilo que resolve as nossas próprias questões a partir das nossas próprias questões. E aí, finalizar com que dizia que sejamos infelizes à nossa maneira, ainda que nós não consigamos, mas que tenhamos os nossos próprios modos de resolver as nossas próprias questões. Muito obrigado, Josmai, muito obrigado a todos vocês. Eu estou aqui, assim, né, vibrando nessas energias, né, porque ligar, né, esses pontos, né, que eu vou depois trazer aqui para o diálogo, é algo que nos marca, né, nos marca nessa contemporaneidade, que é essa sua contribuição ao pensamento contemporâneo, né, de pensamento de pensador, né, pensador contemporâneo, né, para o século XXI, né. Então, eu tenho algumas questões, né, que veio na sua fala e algumas questões que estão acumuladas porque nós temos uma tradição ancestral que quando a gente ouve uma coisa a gente bota no mocó, né. Então, a última vez que eu encontrei com você, em uma roda, você falou umas coisas e eu botei no mocó, né? E hoje, você falando de novo, eu botei ela, tirei do mocó aqui, anotei. E quando eu voltar aqui, professor, eu vou colocar ela em diálogo com a Aline. Eu vou chamar a Aline agora, né, para contribuir com a roda, e quando voltar eu vou botar esses diálogos aqui, que estavam no mocó também, nessas anotações que eu fiz de hoje, tá bom? Ok, tá bom. Muito obrigado. Professora Aline. Boa noite, já posso? Gente, estou ainda impactada, né? Muita coisa que o professor trouxe. Eu queria dizer inicialmente que o convite que eu recebi foi mais para responder a algumas das... Responder? Quem sou eu, né? Mas para dialogar com algumas provocações trazidas pelo professor Sérgio. Então, mais do que oferecer respostas ou caminhos, eu quero poder dialogar com vocês algumas inquietações, né, que o professor está trazendo e aproveitar essa oportunidade de pensar coletivamente, de podermos trocar algumas ideias, algumas reflexões sobre esse assunto e o desafio colocado pela mesa, que é conciliar, né, ou buscar uma tentativa de aproximar, pelo menos, o pensamento africano com o direito. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de pedir licença aqui, esqueci de fazer isso. Licença a todas as pessoas que estão aqui, as pessoas que vieram antes da gente, antes de mim, que me permitiram estar aqui. Agradecer mais uma vez o convite e a possibilidade desse diálogo. O professor Sérgio São Bernardo, ele está apresentando algumas questões e o desafio da mesa, né, desse evento, me parece, quando a gente está propondo essa questão de pensar o pensamento africano, do meu ponto de vista, né, que estou falando a partir das filosofias africanas, justamente porque eu estou nesse diálogo, né, com a filosofia e o direito, especialmente a partir dessa experiência no campo da educação e com a experiência na prática jurídica junto a territórios quilombolas. Mas, assim, eu vejo inicialmente essa questão como o desafio e a urgência de descolonizar e americanizar o direito no Brasil. O professor Sérgio trouxe essa referência importante da Lélia Gonzalez,
A professora Tula Pires, aqui no Rio de Janeiro, também traz essa provocação, né, que é justamente a mefricanizar. Quando a gente vai para essa investigação mais profunda, vai observar essa história do direito no Brasil, fica bastante evidente como que ele é constituído, como o professor trouxe de maneira bastante significativa, que o direito ele é constituído como uma forma de perpetuar privilégios herdados do colonialismo. Ele é fundado nesse contexto e toda a sua história até a atualidade é marcada por essas estratégias destinadas a esse propósito, de manter privilégios, de manter o quanto possível essa estrutura colonial, hierarquizada, eurocêntrica, racista. Então, o desafio de pensar uma aproximação entre o pensamento africano e o direito, a meu ver, é um desafio de descolonizar esse direito. E descolonizar significa justamente trazer essa abertura para esse diálogo intercultural crítico, pensando que se essa prática jurídica, essa estrutura, essa forma de organização social brasileira, ela se pretende democrática, se ela se pretende democrática, ela não pode se fechar tendo unicamente como referenciais éticos jurídicos do Ocidente ou da Europa, ou enfim, né? Então, a gente precisa trazer esses outros referenciais. Enquanto a gente não puder integrar epistemologias, as ontologias dos diversos povos que fazem parte desse país, vai ser difícil a gente falar em uma democracia, em um Estado de direito, nessa perspectiva democrática, né? Então, eu queria trazer algumas provocações. Eu estou dialogando com as provocações trazidas pelo professor Sérgio São Bernardo. Uma provocação muito interessante que ele traz com relação à experiência do quilombismo, a experiência dos territórios quilombolas, como que essa realidade ela provoca o sistema jurídico brasileiro a se repensar, a pensar toda essa estrutura que foi formada a partir dessa lógica individualista, patrimonial, comercial, né? Então, quando a gente vai observar quais são os impactos desse reconhecimento dos territórios quilombolas no ordenamento jurídico brasileiro, a gente vai observar que o que está entrando ali são outras epistemologias, é toda uma outra realidade que não havia sido pensada inicialmente no direito brasileiro. Antes de mais nada, essa noção que é tão fundante do pensamento liberal, que é a noção de propriedade privada. E aí são os territórios quilombolas que inauguram essa figura jurídica, que é a noção de propriedade coletiva. E isso já revela o quanto que é fundamental essa outra cosmopercepção, que é essa ideia de coletividade, de comunidade, que é uma compreensão, inclusive, de sujeito, que, mais uma vez, não está pautada nessa compreensão individualista. Então, o quilombo ele se entende em coletivo, ele se mantém em coletivo, e se é para haver uma defesa desses territórios, que seja uma defesa e um direito coletivo. Isso já traz um referencial bastante confrontador dessa realidade que a gente tem do direito brasileiro, herdada dessa lógica colonial moderna, que é essa lógica de um sujeito supostamente universal, supostamente neutro. Então, trazer o pensamento africano e o direito é fundamentalmente romper com essa ideia de universalismo, romper com essa ideia de neutralidade, justamente porque elas não dão conta da nossa realidade. Se o direito se propõe a tratar de uma realidade, de uma determinada sociedade, então ele tem que olhar para essa sociedade de fato, como ela se constitui e quais são os valores que ela carrega, né? Então, se existe esse valor que é tão fundamental, que é o valor da comunidade, o valor da ancestralidade para os territórios negros, para os territórios indígenas, é fundamental que o direito incorpore esses valores. Se não incorporar, a meu ver, há um racismo aí suposto, né? Porque
se é para tratar dessa realidade, tem que lidar com essas questões. Então, eu queria trazer algumas provocações a partir desse referencial, dialogando com o professor Sérgio e com todas as pessoas presentes aqui nesse espaço. Inicialmente, eu queria pensar o debate, que é um pouco tenso, porém muito importante, do punitivismo e da justiça reconciliatória. Como é que a gente pode pensar o combate ao racismo, o combate às violências sexuais, às violências de gênero, em valores civilizatórios de base africana? Se a gente está pensando a partir de valores civilizatórios que têm como base fundamental as noções de comunidade, as noções de ancestralidade, essa referência que o professor Sérgio trouxe do Foucault, que pensa o crime não apenas numa perspectiva individual, porém comunitária. Como a gente vai pensar a nossa responsabilidade não apenas individual, mas também coletiva no combate ao racismo, no combate às violências sexuais e de gênero? A gente vai permanecer lidando com essas questões de uma forma pontual, como se fosse um caso à parte, como se fosse um desvio de uma realidade estrutural que conforma todos os nossos modos de relação? Então, nesse sentido, é um debate importante a gente pensar como que o punitivismo ele tem um limite importante na dimensão em que a gente está pensando a partir de valores civilizatórios de base africana que não querem lidar apenas com casos pontuais, mas com a responsabilidade da comunidade, da sociedade como um todo. E é nesse sentido que os nossos movimentos sociais e que as próprias filosofias africanas, inclusive a partir da filosofia Ubuntu, pensa a noção do direito à reparação, da justiça reparatória, da justiça reconciliatória, porque estamos pensando em termos de coletividade, em termos de comunidade. Não adianta a gente pensar, não teve a ver comigo, isso foi no passado. Hoje eu sou uma pessoa muito legal, eu sou antirracista, eu não tenho qualquer responsabilidade diante dessa questão. Então, a perspectiva, a meu ver, das filosofias africanas, quando trazem essa dimensão da responsabilidade coletiva, nos levam a pensar, sim, no nosso papel hoje para lidar com esses conflitos. Eu quero problematizar também uma questão que é bastante frequente quando a gente pensa em racismo em termos, geralmente a gente pensa em casos pontuais ou em casos midiáticos. Eu vou falar a partir da minha realidade, que é no espaço escolar. Eu sou professora de filosofia na educação básica, principalmente, e é muito frequente, nós sabemos, nós como pessoas negras, pessoas indígenas, também certamente tem essa experiência do racismo cotidiano que a gente vivencia, especialmente nos espaços escolares. E é uma angústia que eu tenho como professora, e certamente isso é vivenciado também no espaço universitário, que é a recorrência e a naturalização de casos de racismo. Então, a gente tende a pensar na importância da educação para o combate ao racismo, e é claro que eu faço essa defesa, afinal de contas, eu escolhi me dedicar principalmente na área da educação para lidar com essas questões. Mas é muito angustiante a gente observar no espaço educacional, tanto da educação básica quanto do ensino universitário, a recorrência de casos de racismo, ainda que nós, como profissionais da educação, trabalhemos cotidianamente políticas antirracistas, práticas pedagógicas antirracistas. E a gente observa a recorrência de casos de racismo praticados por estudantes, praticados por professores, por funcionários da instituição. Então, como é que a gente, nessa perspectiva baseada nesses valores civilizatórios africanos, de pensar a nossa responsabilidade coletiva, como é que a gente pode pensar essa articulação entre a justiça e a educação para além do debate? A discussão até a exaustão, ela é realmente importante, porque ela aponta para a necessidade de modificação das nossas subjetividades.
Mas será que não é o caso também da gente considerar a possibilidade de banimento? Será que a prática do banimento de uma determinada comunidade também não é uma prática ancestral africana em casos recorrentes de crimes que seguem violando a nossa existência? Então, essa é uma questão que eu reconheço que é delicada, que eu gostaria que a gente pudesse dialogar aqui para pensar na realidade concreta, porque nós sabemos que as marcas do racismo, elas não são pontuais, como um pedido de desculpas pontual, como um aperto de mão, uma risadinha de canto, e daqui a pouco aquilo está acontecendo de novo, né? Então, essa é uma questão. Como é que a gente pode pensar a justiça reconciliatória, a justiça reparatória, quando a gente está diante dessa realidade? Outra questão que eu gostaria que o professor pudesse dialogar um pouco mais com a gente são justamente as possibilidades e limitações da noção de crime, segundo as diferentes concepções de justiça. Então, a gente sabe que o professor Sérgio ele tem uma pesquisa muito maravilhosa sobre a justiça Ubuntu, pensando a noção de crime para além dessa perspectiva individualista, punitivista, que a gente conhece, e eu acho interessante a gente pensar essa questão também, né? Em que medida valores civilizatórios de base africana podem nos auxiliar a ampliar essas concepções ainda limitadas no direito brasileiro de raiz eurocêntrica. Outra questão que eu gostaria de trazer são que o professor também mencionou brevemente, né? É a gente pensar as possibilidades e as limitações da noção de sujeito de direito. Quando essa noção de sujeito de direito ela está fundada nessa perspectiva de um indivíduo universal, desenraizado, descolado da sua raiz ancestral, dos seus valores comunitários. Em que medida a gente pode pensar a noção de ser nas filosofias africanas, nessa perspectiva de um ser integral, de um ser que é parte da natureza, de um ser que é composto pela sua ancestralidade? Em que medida essa compreensão mais ampla de ser, ela pode também contribuir para a gente pensar um direito afro-brasileiro? E nesse direito afro-brasileiro, talvez essa compreensão de sujeito de direito, ela também tem que ser repensada a partir desses outros valores. As possibilidades e limitações da noção de propriedade privada, como já trouxe aqui, para pensar a realidade trazida pelos territórios quilombolas, pelos territórios indígenas, para além dessa compreensão comercial, mercantilista, de valor de troca, e aí pensar esse território nessa compreensão de identidade, de ancestralidade, de uma realidade intrínseca sem a qual a vida não tem sentido. Em que medida, quando a gente está pensando essas questões para lidar com o direito no nosso país, a gente também pode trazer outros referenciais para, de fato, poder dar conta dessas realidades. Pensar as possibilidades e limitações da noção de meio ambiente, em contraste com a noção de comunidade, universo e natureza, como define o professor Basilele Malomalo. O professor Basilele ele tem um trabalho fantástico sobre a filosofia do Intu, para pensar a noção de direitos biocósmicos. E aí, nesse sentido, ele está trazendo essa compreensão ampla de comunidade banto dos humanos, comunidade do divino, sagrado, ancestralidade, e a comunidade universo natureza. Olha que compreensão mais ampla de ser, para além dessa perspectiva redutora de meio ambiente, algo como se fosse distinto de nós mesmos. E também outras, as possibilidades e limitações da própria noção de Estado, como o professor também trouxe ao fazer referência à discussão que foi levada de maneira bastante interessante na Bolívia e no Equador, mas que ainda exige aprofundamento, a importância da gente abandonar essa perspectiva de Estado-nação, da gente entender que falar em Estado-nação é reproduzir uma lógica colonial, a ideia de um Estado, uma nação, uma língua, uma história, uma cultura. Como é que a gente pode pensar, ampliar essa compreensão
para entender o Brasil a partir de uma compreensão de Estado plurinacional? Em que medida a gente pode também pensar o direito, a justiça para além da noção de Estado e pensar as experiências africanas nesse sentido? Enfim, são muitas as questões, pensar as possibilidades e limitações da noção de desenvolvimento, quanto que essa noção de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento ambiental, é uma noção vinculada à ideia de progresso, que é uma ideia fundamental na filosofia moderna colonial. A gente entende que quando a gente vai lá nos documentos originais do colonialismo, ele se justifica como uma missão civilizatória, como uma narrativa de progresso. Então, será que vale a pena a gente manter essa categoria de desenvolvimento? E aí eu gostaria de contrastar. Eu estou terminando. Vi você apareceu aí, estou no último ponto. Você quer dar um chamadão, falar aí um tempo final? Tá tranquilo? É só um pontinho aqui, é o último. Então, só para pensar em que medida a gente pode contrastar essa noção de desenvolvimento, de economia, para dialogar com as experiências de cooperativismo das populações tradicionais, para pensar as formas de organização social baseadas, inclusive, na noção de etnodesenvolvimento, que é uma referência trazida pela Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, mas em que medida essa compreensão ela também pode estar ainda a ser limitada, como o professor, o mestre Antônio Bispo dos Santos faz essa crítica à noção de desenvolvimento, ainda aliada a uma noção de ter, de propriedade. E quem sabe a gente poder pensar na noção de envolvimento do ser, de como que o nosso ser ele pode estar envolvido por essas diversas comunidades que nos compõem e elas sim serem referenciais normativos para as nossas organizações sociais. Desculpa aí as divagações, quem é da filosofia tem esse problema. Agradeço mais uma vez, gente. Estamos aí para o dia. Não tenho resposta, é isso aí. Filosofia a gente debate, problematiza para poder seguir em frente. Obrigada. Obrigado, professora Aline. Contribuições, questionamentos e contribuições que nos colocam, né, em um círculo. E aqui eu vou fazer bem um movimento pensando que esse pensamento africano e um direito brasileiro, eu vou puxar aqui para ver se Sankofa vem com a gente, né, para ajudar nesse diálogo aqui, né, pegando a partir da construção, né, que o professor Sérgio trouxe, para juntar com chegar onde você nos colocou aqui, que é no envolvimento. Né? Então, dentro dessa construção trazida pelo professor Sérgio, a gente romper, né, com esse direito democrático no tempo e espaço. Né? Assim, eu acho que essa é uma das perspectivas que eu sempre venho colocando em algumas rodas, né, e falava assim para algumas pessoas, dá para pensar esse tempo e espaço, o que foi o Brasil aprovar uma Constituição em 88, e se ela responde a partir dela, né, esse tempo e espaço dela, 30 anos depois, o que ela responde para isso que você está colocando aqui sobre conhecimento de transição, né? Esse lugar, né, de conhecimento e transição, trazendo para o centro o direito afro-brasileiro, né? Direito afro-brasileiro, e se ele é capaz de ser respondido dentro desse espaço e tempo, dessa constitucionalidade que foi estabelecida no Brasil, né? Essa constitucionalidade que você colocou aqui dentro de uma ideologia de construcionista, né, social, de um construcionismo social, pautado em um racismo estatal, de uma elite intelectual para um racismo estrutural ou institucional. Né? Então, essas são pontos, né, que espaço e tempo em 3 décadas, e isso é uma cultura um pouco... quando se fala isso, parece que você está pensando em golpe, está mexendo em coisa, mas quando você criou uma Constituição que você não tinha
uma densidade e um pensamento, né, uma densidade territorial e populacional do que era povo dentro do Brasil e população, os povos indígenas não eram vistos dentro desse processo. A população negra estava vindo de um processo de que o movimento negro, em uma construção de um pensamento intelectual negro, na primeira metade do século XX, construiu algo que a gente está vivendo no século XXI. Já estamos daqui a 2030, 30 anos que a Frente Negra pautou o censo demográfico no Brasil, como uma construção de um pensamento. 100 anos. E a gente está alcançando. Esses 100 anos vão revelar, a partir de 2021, algo mais inédito ainda nesses 100 anos, que é o Brasil fazer um censo para saber quem é a população negra com identidade étnica quilombola. Essa é uma construção que aí, dentro das teses, né, que você traz do Luiz Gama, pensando nessa categoria, o racismo como categoria jurídica, é a tese de maior liberdade construída dentro do Estado brasileiro. Em um determinado momento, em uma roda, uma pessoa me falou: nós temos movimentos fortes que surgiram contra o imperialismo, né, no século XX. Eu falei: nós temos só existe 2 movimentos estruturais em 500 anos no Brasil. Primeiro, dos povos originários, que teve suas terras invadidas e sua população por um genocídio, estabelecido um genocídio de eliminação, não foi eliminado, tanto que está aí. Depois, a organização territorial quilombola, como uma construção territorial que vai ligar campo e cidade a partir dos terreiros de Candomblé. Então, como esse aí, quando você traz aqui humanidade igual, né, no Brasil, como um debate das grandes questões. E aí, esse é um debate das grandes questões. Esse debate das grandes questões é pensar o que é esse direito todo dentro do Brasil, que não tinha 60% da maioria da população entre povos indígenas e população negra reconhecido como identidade étnico-racial. A Constituição dos Direitos Fundamentais no Brasil não teve isso como referência. Né? Então, quando a gente sai para isso, e aí já contribuindo aqui, quando você traz o constitucionalismo latino-americano, a partir dos povos indígenas, eu vou só trazer aqui para chegar com a Aline, de quando o Abdias, né, lança o quilombismo como esse documento de pensar nação, né, e aí já falando que a ideia de Estado-nação de Abdias não abandona o Estado pluriétnico, né? O Estado, esse Estado em plural, né? De diversidade de diferenças. Né? Então, a perspectiva eurocêntrica do Estado-nação não está compreendida no colombismo de Abdias, porque ele defende a ideia de Estado, mas um Estado estabelecido, um Estado-nação que reconheça a sua pluralidade, né, enquanto povo, enquanto direito, enquanto constituição de ser humano. E ele faz, né, essa passagem que eu acho que no Congresso Pan-Africano, que ele traz ao Jaima, né, e ele traz ao Jaima a partir da fala do presidente Nyerere, da Tanzânia, que é um encontro de culturas negras na Tanzânia, ele vai dizer: ao Jaima descreve nosso socialismo. Ele se opõe ao capitalismo, o qual procura edificar uma sociedade feliz baseada na exploração do homem pelo homem. Ele também, igualmente, se opõe ao socialismo doutrinário, que procura edificar uma sociedade feliz baseada na filosofia do inevitável conflito entre o homem e o homem. Né? Então, essa passagem aqui desse pensamento, e quando eu li isso no colombismo, eu falei assim, o bem viver está aqui pensado, né, nos povos dos Andes, e lá na Tanzânia, né, a partir de uma cultura, de uma organização territorial africana e um pensamento africano de direito, não tem como ser alcançado nisso que está organizado o pensamento, inclusive, latino-americano, quando se pensa os estados, quando se pensa os povos, e quando se pensa chegar em uma realidade como a brasileira, essa constitucionalidade brasileira.
né? E aí, já indo para a linha, a partir dessa provocação, e vendo com o professor Sérgio, eu ia dizer assim, como pensar, né, essas questões que aí que vocês trouxeram, que eu sempre digo assim, o quilombo é uma das formas mais contemporânea, moderna e contemporânea que a gente tem. Eu sempre falo às pessoas, não discuta mais quilombo para o século XIX, do século XIX para o século XVI, ou do século XVI para o século XIX. Discuta o quilombo a partir do que foi os 100 anos de república no Brasil. O quilombos que estão aí, que eu digo assim, em 2003 você tinha 93 ali identificado pelo Estado, e isso vira em 2019 2.775, e você vai sentar em qualquer mesa para discutir ainda a Constituição de 88, o Decreto 487, todas essas formas e estruturas que não respondem a isso, porque aí eu tenho aqui, a gente tem o professor Paulo Torres está aí, e eu digo sempre para as pessoas, né, sobre o direito à terra, tudo isso, como pensar, regulamentar e regularizar quilombo no Brasil, Serginho e Aline, com um direito privado que tira a coletividade do território e entrega um direito privado que é uma associação constituída nesse Código Civil brasileiro. Destitui toda a construção que a gente traz de uma territorialidade, que aí eu chamo, inclusive, de constitucionalidade negra, que é garantir o território quilombola lá no século XXI, chama-se constitucionalidade negra, é um direito constitucional em ancestralidade e comunitários em diferença. Mas, quando ele vai para o Estado, ele sai com um direito privado, dizendo que é coletivo, porque a associação vira um direito entregue a um ente, a uma associação. E não a coletividade que construiu ela. A coletividade está na associação, não. A coletividade ela deveria ser assinada por todos eles, e não em um CNPJ. Não mascarado, né, dentro de um direito privado brasileiro de acesso à terra. Então, essas são um pouco desse debate de como a gente alcança aqui, Aline, esse processo, porque como o professor Sérgio traz, nós temos um repertório étnico, né, jurídico, baseado em ancestralidade. E esse repertório, né, o Patrick Chamouzot, na Matinica, né, que é um poeta, um filósofo, e ele tem esse clássico, que é o livro Texaco, que vai contar a história, né, de Fort-de-France, como está lá estruturado hoje, mas como um pensamento africano, né, que constitui a Matinica, né, aqui nas Caraíbas. Então, quando hoje estão discutindo, eles já falam assim, nós não estamos mais preocupados com independência com a França, nós estamos pensando na interdependência, porque o mundo já não quer, nós não queremos uma bandeira, uma língua e uma terra. Nós queremos algo que é a interdependência. Nós estamos ligados a outros ciclos, e eu quero dialogar com a Tanzânia, quero dialogar com outros processos, que não é estabelecer uma bandeira de independência, porque a cadeira que a gente vai sentar já é manutenção dessa colonização. A cadeira que a gente senta não muda a estrutura. É preciso estabelecer outra justiça reparatória, racismo, né, e o sexismo. Então, em uma sociedade sexista e racista como a brasileira, essas são questões que vocês trouxeram aqui, né? Eu estou tentando um pouco colocar algumas outras questões, mas tudo isso que a gente traz aqui como repertório étnico-jurídico de reparação, ele termina se encontrando tudo nesse bojo que o Patrício falou. A cadeira já não nos interessa. E aí eu pergunto para vocês, como fazer essa transição, Sergio? Quando você me disse há um ano atrás, na roda de diálogos, lá no terreiro da Casa Branca, que os nossos juristas, né, advogados negros e advogadas negras, teriam que fazer outros tipos de peças para falar de direito para a gente na hora de defender lá, e não as mesmas peças, né, que não responde a essa ancestralidade que você terminou de colocar, e a linha aqui também, né, brilhantemente ao trazer esse pensamento e trazer o bispo como uma referência aqui sobre envolvimento e não desenvolvimento. Então, essas são as considerações, né, que, colocando um pouquinho mais,
Carla, né, vai trazer as questões que estão aqui no chat e volta para vocês. Boa noite. Eu quero primeiro agradecer a presença dos professores, Sérgio São Bernardo, da professora Aline e de Diosmar. Agradecer em nome de todos e todas aqui presentes e passar as questões que foram colocadas aqui no chat. De antemão, o próprio professor Diosmar e a Aline colocam várias questões que o professor Sérgio poderá discutir na sua fala. Mas agora eu vou passar 3 questões, um bloco de questões aqui. Pelo adiantar da hora, nós encerramos a prepositura de questões, mas aqui nós temos 3 questões que eu vou passar agora. A primeira questão é a seguinte: Carlos Eduardo Lemos fala: verificando que o professor Sérgio realizou estudos em Moçambique, gostaria que comentasse a experiência constitucional daquele país, cuja Constituição de 2018 desloca a temática do pluralismo jurídico do polo sul-americano indígena, reconhecendo que vários sistemas normativos e de resolução de conflitos coexistem na sociedade moçambicana, além de determinar que a terra é propriedade do Estado. O que o constitucionalismo atual, sobretudo brasileiro, pode apreender da experiência africana? Rayane também coloca a questão como o pensamento africano se relaciona com o abolicionismo penal, pensamento forte nos países nórdicos. E, por último, Ícaro Santos coloca: por que o negro tem menos acesso aos direitos fundamentais do que o branco no Brasil? O professor, aí nós temos também os elogios, são inúmeros elogios, mas representando todos os elogios, eu vou ler aqui o elogio do professor Celso Faber. Excelente trabalho de Sérgio e a temática feita por Aline. O Para Além do Capital não é algo a ser produzido do nada. Ele está aqui no quilombismo, no bem viver, em tantas experiências atualmente vividas. Então, eu passo agora a palavra aos professores, ao professor Sérgio, para que ele possa repercutir as questões. Tá. É coisa, viu, gente? É coisa. Eu já começo dizendo: não sou eu, serei eu o guardião que terei que dar todas as respostas sozinho? Então, reivindicando uma tradição africana, onde o Muntu é o particular e o Ubuntu é a comunidade. O Muntu, ele existe ainda como pessoa. O conceito africano é um conceito de pessoa, mas essa pessoa é uma pessoa comunitarizada. A pessoa comunitarizada tem consciência de comunidade. Por isso que na ética do dever, do ser kantiano, não dimensiona essa perspectiva da ética do dever, porque Kant funda o sujeito legislador, o indivíduo que legisla. Enquanto que, numa perspectiva de experiência africana, e aqui, gente, quando eu falo de africano, a gente está fazendo aqui uma conversa, mas africano eu estou falando especificamente dos povos, daquelas etnias, daquelas experiências civilizatórias que vieram para o nosso país. Então, para a gente não achar, está falando de 54 países, não. Eu estou falando de povos iorubãos, povos bantus, fon, jejes, alçais, povos que nós temos a convivência hoje e dos quais nós somos descendentes, e que nós nos misturamos e plasmamos e construímos uma africanidade aqui que diz respeito a um outro modo de também ser africano no mundo. Tá? E isso é importante para poder não ficar generalizando, e muitas vezes as respostas podem vir meio enviesadas para dizer, está falando de quê mesmo? Né? Então, quando eu mencionar aqui os autores, eu vou falar sempre quem é o autor, de onde ele fala e do lugar que ele fala. Tá?
Então, que eu já começo dizendo que essa pessoa comunitarizada, se fosse hoje, Kant deveria falar de uma ética do dever comunitarizado. E aí abriria para um debate que veio acontecer no século XX entre o Rawls, o Habermas, mas a gente só conhece nas faculdades de Direito o debate de Habermas e do Rawls. Mas ninguém sabe, ou pouco sabe, que Odero Luca, um grande filósofo queniano, que quase Viredu, um grande filósofo ganês, desenvolveram estudos tão ou mais produtivos e dialogaram, inclusive, com esses autores sobre essa chamada ética da comunicação. Essa possibilidade da existência de um respeito ou de preservar garantias individuais e sociais num espaço societário. Esse foi um debate realizado agora nos últimos 40 anos e que quase nós não temos acesso a esse debate. E é importante ouvir o que muitos desses filósofos e filósofas africanos que viajam o mundo, e muitos deles que vieram ao Brasil, e muitos também que estudaram, muitos pensadores brasileiros, que dialogaram, inclusive, com africanos. Eu costumo dizer como nós fomos injustos e somos injustas com nossos filósofos brasileiros, e a gente não lê os nossos pensadores brasileiros, como Sueli Carneiro, como Abdias. Né? Eu estava há pouco tempo fazendo uma referência, gente, para contar a história do Ubuntu, pela experiência sul-africana. Os intelectuais sul-africanos mencionam como fundador, como precursor da doutrina Ubuntu, praticado no governo do Mandela, que foi a Comissão de Reconciliação e a experiência de um programa de igualdade no governo do Mandela. Eles mencionam nada mais, nada menos como fundador da doutrina o grande pensador brasileiro chamado Paulo Freire. Quer dizer, precisávamos ir à África para reconhecer que aquilo que nós chamamos de Ubuntu tem como precursor, na sua base doutrinária, aquela experiência dos bispos negros africanos, aquela experiência de uma corrente política comunitarizada nas suas etnias, e ainda pensadores intelectuais do mundo todo, entre eles o próprio Paulo Freire, que desenvolveu um poderoso e revolucionário projeto de educação naquele país. Então, é como se a gente usasse o conceito de autonomia e liberdade como conceitos jurídicos a partir daquela experiência africana. E aí eu estava dizendo aqui que, como eu também não posso ter resposta sozinho, porque o conceito de pessoa é comunitarizada, eu vou tentar, então, dialogar com vocês. Agora, dialogar eu faço porque a gente sempre tem que colocar o nosso gravetinho nessa panela. Mas graveto não derruba a panela. Né? Então, vamos ver aqui. Primeira coisa que eu acho que a gente precisa perceber é o seguinte. Gente, para além de qualquer maniqueísmo, porque fica às vezes parecendo que a gente está defendendo a experiência africana em oposição à experiência europeia. Tá? Não se trata disso. Se trata, por isso que eu digo, é importante sempre, quando vai se tratar de um assunto, dizer qual é o conceito que você tem daquele assunto. Por isso que eu fiz questão de apresentar um conceito de direito que, de alguma forma, alimenta e anima todo esse debate que a gente está fazendo aqui. Então, o conceito de direito, que é o organizador desse conceito no tempo, e a nossa experiência histórica diz nesse momento que o que a gente pensa sobre isso é justamente isso, essa construção que a gente está trazendo. Eu estou relativizando justamente esse conceito para dizer que, nesse dado momento, o direito é muito mais do que um sistema de normas cientificizado, racionalizado, construído e produzido pelo Estado. E aqueles que alargam, ou aqueles que radicalizam um pouco menos ou um pouco mais nisso aí, acaba, de uma certa forma, ficando subserviente dessa discussão. Foi o que aconteceu com o neopositivismo no Brasil, o neoconstitucionalismo no Brasil, que virou subserviente ao que a gente está chamando desse constitucionalismo. O que eu quero afirmar logo de cara é o seguinte: existe uma tradição, uma tensão, e essa tensão ela não se resolve, não vai se resolver tão fácil, tá? Por conta dessa transição que eu afirmei, entre o tradicional e o moderno. Os africanos do continente, os africanos da diáspora, nós vivemos o tempo todo nessa tensão entre afirmar a tradição e, ao mesmo tempo, reivindicar uma modernidade.
Percebam hoje nas redes sociais como a gente já fala de uma afrotopia, de um afrofuturismo, né? Um afropolitanismo do Mbembe e várias outras correntes, reivindicando, então, aquela ideia de um futuro africano, já que o africano, por natureza, ele tem uma reivindicação ancestralizada e, portanto, acaba tendo sempre uma postura passadista. E isso, de algum modo, eu quero mostrar aqui para vocês que essa tensão entre o moderno e o tradicional confere uma contradição permanente, um desafio permanente para os africanos, e, no caso, nós aqui no Brasil, afro-brasileiros, nascidos aqui, ou que continua essa experiência africana aqui, nós temos uma dificuldade muito grande e nós não temos que ter resposta mesmo, tá? Porque não se trata de ciência que por A mais B, por verificações A, B, então C. Então, nós podemos ter múltiplas respostas, falarmos sempre nos plurais, e nos plurais as respostas são enormes e são diversas. Então, esse tradicional, observe que todas as respostas que eu vou dar vai ser, de algum modo, alimentada por essa afirmação inicial da tensão tradicional moderna. Aliás, as correntes filosóficas africanas, ela começa fazendo esse debate, porque há aqueles que aparecem dizendo que os primeiros filósofos africanos não eram filósofos, eram etnofilósofos, portanto, antropólogos, ou, portanto, missionários europeus que foram falar de África. O pensamento, a filosofia banto do Temples, que é um marco nessa discussão da filosofia africana, de algum modo inaugura a partir de alguém afirmar que aquilo que o Temples produziu não foi filosofia, ou que, de um certo modo, é uma parte do pensamento, mas que deixou a desejar naquilo que seria a marca, o conceito tradicional de produção filosófica. Aqueles que criticam essa etnofilosofia, que são os críticos dela, e aqueles que vêm depois, que são os críticos dos críticos, de algum modo encerra três grandes correntes do pensamento africano, e que aqui no Brasil, basicamente, a gente está recebendo um pouco essa forma dos africanos pensar. Uma outra coisa, pensar no continente não é a mesma coisa que pensar na diáspora. Tá? Então, todas as vezes também que a gente mencionar um pensador, uma pensadora africana, nós temos que fazer um pouco desse exercício epistemológico, mas exercício tempo-espacial, porque nós vamos ver também que muito do que os africanos estão tematizando lá são questões que perturbam, que questionam, que provocam questões locais daquela experiência, e que muitas vezes não diz respeito à nossa experiência. A prova mais cabal disso é de como os africanos do continente não gostam ou preferem não tratar como prioridade o tema do racismo, porque para eles é muito mais caro o tema da colonização e o tema, portanto, do desenvolvimento econômico, em detrimento de nós que temos o racismo como produtor da colonização, né, e como também resultante dela. Então, nós vivemos um outro modo de fazer a nossa interpelação, de construir a nossa forma de responder a isso. Então, vou aqui respondendo. Sobre Moçambique. Moçambique, por conta dessa discussão do tradicional e moderno, tem uma contradição muito grande. Quando Samora Machel assume o governo revolucionário de Moçambique, ele, de algum modo, ele desmonta a experiência das autoridades tradicionais. Então, a gente poderia imaginar que tudo que seria mais importante para o Brasil de hoje, no sentido de buscar espaços mais emancipatórios e democráticos, seria a experiência, então, daquilo que poderia ter sido chamado de uma experiência revolucionária de independência anticolonizatória africana. Na verdade, não foi isso, porque os régumos eram aquelas autoridades tradicionais que funcionavam como verdadeiros juízes locais e que tinham um poder muito grande no processo colonizatório. E olhe que a experiência portuguesa é uma experiência muito mais centralizadora do que a experiência inglesa. Mas, ainda assim, a experiência portuguesa, extremamente concentradora de poder, dava o direito desses régumos funcionar como decidir conflitos, inclusive que envolviam questões penais. Quando assume o governo, portanto, revolucionário, em 75, o que acontece é que essas autoridades tradicionais são transformadas e substituídas por agentes, tipo agentes comunitários, tem um
nome que eles dão lá, e que, de algum modo, reduz o poder das autoridades tradicionais. De lá para cá, não é muito tempo, é coisa de 40 anos, 45 anos, existe uma tensão de não ser as autoridades, mas, ao mesmo tempo, de reivindicar essa tradição, porque essa tradição ela poderia salvar justamente a experiência africana, no caso de Moçambique, de justiça. E eu, particularmente, concordo com essa possibilidade de reivindicar aquilo que foi a experiência de como tratar de conflito nas suas comunidades naquele país, como forma de rediscutir o direito naquele país. Então, o que foi que nós fizemos? Pesquisamos bastante esse assunto lá, conversamos com muitas autoridades tradicionais de Moçambique, e o que nós observamos ali foi que realmente existe uma tensão muito forte entre eles e o próprio Estado. Existe uma divisão daquilo que é tratado pelas comunidades, pelas autoridades tradicionais, e daquilo que é tratado pelo próprio Estado. E essa tensão permanente é o debate da atualidade. Tem um livro que o professor Severino Nguyen, que é um filósofo moçambicano, produziu. Ele disse que o terceiro grande impasse da sociedade moçambicana é o debate sobre justiça. Eu escrevi um artigo para esse livro, contribuindo com essa discussão. Eu só queria mencionar duas informações importantes sobre isso. É a existência da Carta Africana. E aqui eu já estou dialogando com aquela pergunta também que o Ícaro faz. Aqui a pergunta do Freitas, a pergunta do Ícaro, que pergunta por que os direitos fundamentais não contemplam os negros. A Carta Africana dos Direitos Humanos, ela, na verdade, servindo para aquele continente, ela traz duas inovações que, para mim, já poderia se chamar de uma jurisprudência africana. Aliás, essa expressão, jurisprudência africana, é do John Murungi, que é um pensador americano que está na Universidade lá de Maryland, né, onde ele diz da necessidade de uma filosofia africana e da necessidade da construção de uma jurisprudência africana. Aqui, para nós, reivindicamos a ideia de uma jurisprudência afro-brasileira. O João Murungi tem uma obra belíssima sobre justamente o pensamento por um direito africano. Então, o que eu estava mostrando aqui? Essa Carta Africana tem duas inovações. Uma, direito de comunidade. Duas, a obrigação de cuidar da comunidade. Só existem esses dois preceitos nessa Carta Africana, que é a versão da Declaração Universal para aquele espaço, nessa experiência, por conta de uma experiência concreta. É como se dissesse, então, para aqui, Ícaro, por que os direitos fundamentais não contemplam os negros? Porque não dialoga com as necessidades, com as aspirações e com o modo de vida dos negros. Porque se você entende que pertencimento comunitário é um fundamental, deveria ter na Constituição brasileira pertencimento comunitário como fundamental. Aí, quando Diosmar reivindica território, território devia estar nos princípios e fundamentos e diretrizes da Constituição. Não devia nem estar no artigo 5º, devia estar lá nos primeiros artigos, que são os princípios da República, o território como espaço de produção de conhecimento e saber, espaço de desenvolvimento. Por quê? Porque é uma experiência brasileira. Então, eu não estou falando nada que está foge da irrealidade. Já para adiantar, que eu sei que o tempo é curto, eu estou vendo a Rayane olhando aqui para mim, e eu tenho medo dela. Então, vamos lá. Educação e punitivismo, abolicionismo penal. Eu vou ser muito objetivo. Foucault é um pensador congolês, ele é do Congo, e ele viveu na comunidade. Ele foi para os Estados Unidos, morreu há pouco tempo. Todos os jogadores de capoeira, vejam que os corredores de capoeira levam uma tatuagem aqui no braço, que é uma mandala baconga, que chama cosmograma bacongo. Vocês vão observar que esse cosmograma que eles usam, por influência do Foucault, que esteve aqui no Brasil, desenvolveu vários estudos sobre esse cosmograma. Inclusive, quem foi o tradutor dessa produção do Foucault aqui foi nada mais, nada menos da nossa Macota Valdina. Tá? Macota Valdina passou boa parte desse material para mim, para Tiganá Santana, que defendeu uma tese também sobre esse cosmograma no campo das artes e das letras. E, para mim, coube fazer essa discussão no campo do direito. Então, eu devo a Macota Valdina esse grande ensinamento e esse grande conhecimento ancestralizado, transmitido, portanto, para mim, e que eu devo continuar transmitindo, e que, de algum modo, faz. O Foucault ele fala uma coisa interessante, ele diz que o conflito é sempre comunitário. Se o conflito é sempre comunitário, o tratamento dele tem que ser sempre comunitário. Nós estudamos o direito penal do Brasil numa perspectiva individual. Há quem falasse há pouco tempo que era impossível falar do direito penal coletivo.
Mas agora eu sou da área do consumidor, nós falamos do direito penal coletivo do consumidor. Tem lá, do artigo 81 até o artigo 94, são todos dispositivos falando de direito coletivo do consumidor. O direito ambiental fala também de direito coletivo ambiental, quer dizer, é um penal ambiental, onde você vai responsabilizar e proteger a comunidade e responsabilizar não só pessoas, como coletividades também. Então, que situação interessante que a gente está começando a viver, e aí eu concordo com o que Diosmar traz, quando ele diz que nós já estamos vivendo, de algum modo, uma constitucionalidade negra, eu estou chamando de jurisprudência afro-brasileira, e que, de algum modo, está convivendo com essa tensão. Tá? Essa tensão é o debate contra-hegemônico que nós estamos constituindo ele. Agora, por quê? Porque tem muita gente, já estou respondendo a última pergunta, o que é que os nossos juristas devem estudar, concorda com esse estado de coisa, porque, da mesma forma, eu fui ao continente africano e observei que os advogados, juristas, preferem um direito positivista e da espécie mais conservadora e mais reacionária possível. Essa é o desafio. O Foucault diz que os dirigentes africanos deveriam voltar ao passado para lembrar dos ensinamentos do passado para poder salvar a África. Então, não se trata aqui de maniqueísmo, de dizer que os africanos eles são melhores do que os europeus. Agora, a pergunta é, nós temos, na nossa própria trajetória existencial, a nossa forma histórica de nossa consciência comunidade, respostas para as nossas questões, nós temos. Não devemos, portanto, passar tanto tempo estudando tantos manuais, né, mesmo esses mais da ética do discurso, como a gente fica estudando nas universidades dos cursos de direitos, que pouco ou nada nos responde. Né? Alguém já tinha dito que Habermas e o Dasein, dizendo a Habermas que o Dasein brasileiro é o Dasein do negro e do indígena, tem fome, e que a gente não vai para a roda de conversa com fome, e que esse procedimentalismo habermasiano só serve, portanto, para uma classe média branca descolada, mas não serve para todo mundo. Como uma boca é uma cabaça, não é uma cabaça vazia, então a gente tem que colocar as coisas sempre aqui. O pertencimento, portanto, do direito, do abolicionismo penal, Foucault trata do seu livro, Cosmologia Bakonga, um capítulo inteiro sobre direito penal e processo penal, onde ele dá um caso concreto de como é possível ter um processo penal a partir dessa experiência da sua comunidade no Congo, onde ele traz para a gente todas as fases onde isso é feito. A mais importante delas é quando todos chegam abaixo de uma árvore e ficam ali ao longo de dias discutindo o assunto. E aí vem aqui um debate importante sobre o debate da democracia e do consenso. A tradição ocidental reivindica a democracia como resposta. As experiências africanas, e quem está falando isso é o Uca, o Dero Uca, quem está falando isso é o Mudimbe, quem está falando isso é o Viredu, está nos dizendo o quê? Eles estão nos dizendo que a experiência africana é fundada na coesão social e no consenso. E que esse consenso, muitas vezes, ele não prescinde de partidos políticos pela experiência ocidental como nós conhecemos. Quer dizer, a ideia do consenso exaustivo é a forma como os africanos têm encontrado historicamente. Isso pode se adequar para algumas situações concretas aqui no Brasil. Eu digo que nas nossas comunidades, não tenho dúvida que quando nós praticamos esse espaço de convencimento permanente da possibilidade de convivência com o conflito, nós estamos fazendo direito. E esse direito é esse que a gente precisa estudar e aprofundar. Sobre o sujeito de direitos que minha amiga e minha grande filósofa Aline fala, eu particularmente sou totalmente defensor de que não existe sujeito de direitos, portanto, esse negócio de discutir direito público, direito privado, direito objetivo e subjetivo é uma grande retórica, e essa retórica só serve para a gente levar tempos e mais tempos analisando bancos das cadeiras universitárias, porque sujeito de direito, na perspectiva africana, é justamente uma contraposição à ontologia africana, onde não existe um ser individualizado, e sim um ser comunitarizado ou biocosmologizado. E que esse ser biocosmologizado, então, ele não é só indivíduo, da mesma coisa, da forma que a natureza não é só natureza. Por isso que aqui, no Equador, eles reivindicam
a natureza como detentora de direitos. Mas poderíamos pensar, então, as pessoas como detentoras de direitos naturais, para além dos direitos racionais, o direito de pessoa. Quer dizer, é o meu direito de ter direito à natureza e a natureza de ter direito a nós como parte dela. Então, isso remonta a todo o debate sobre os pressupostos do direito. Eu sempre digo, estudar direito é estudar seus pressupostos, e se a gente não discute os pressupostos, a gente fica herdeiro e fica refém desse debate. Eu estou finalizando. Professor. Está finalizando? Tá mais um minuto final aí. Então, só para não deixar nada sem responder, só para dizer que o quilombismo do Abdias, eu acho que é importante também mencionar aqui, ele trabalha com a ideia de um programa político, portanto, o Abdias sabe que é um conceito em movimento, que é um conceito da Beatriz do Nascimento, que a Lênia estuda bastante, e esse conceito em movimento ele também remonta uma discussão extremamente inovadora no Brasil, aliada à discussão do etnodesenvolvimento e do território. Eu diria mesmo, então, Diosmar, que nós estamos vivendo um momento bastante rico, já temos aí uma base jurídica suficiente para constituir uma teoria jurídica de base africana no Brasil. Isso é suficiente para também repensar os cânones dos outros discursos de outros campos do direito e, por fim, afirmar por que é que os nossos juristas não fazem isso. Porque é muito mais cômodo, em alguns momentos, defender racismo a partir do direito liberal. Porque nós fizemos escolhas, o movimento social negro fez a escolha de uma agenda por política pública. Essa escolha tem dado um resultado extremamente importante, mas é uma escolha insuficiente. Ela não responde de forma alguma tudo aquilo que nós colocamos aqui como base para poder pensar uma nova sociedade com igualdade racial e humanidade racial. Ela não responde, mas é a agenda do momento, é como o momento está respondendo. Agora, e os nossos juristas negros e atuantes do negro estão, obviamente, resolvendo o dilema, que é o dilema da fome, né? O dilema de ter acesso à universidade, de ter dinheiro para fazer um curso, uma especialização, e não ter nem clientela porque sofre racismo. Então, nós temos estágios diferenciados e isso faz com que a gente ainda não tenha aquilo que nós vamos ter daqui a um bom tempo, que é um direito afro-brasileiro junto com todas as outras experiências que nós já temos. Obrigado. Tomara, professor. Tomara, eu agradeço muito a participação de todos. Muita gente ficou até o final. Agradeço muito as falas dos senhores. Foi muito valioso, assim, e muitas críticas muito contundentes. E encerro aqui a mesa, mas vou repassar umas informações técnicas que surgiram só em relação à certificação e passo para vocês as considerações finais para a gente encerrar. A questão de certificação, ela fica através do site do CISPROEX. A gente vai mandar um e-mail ressaltando isso e, no caso, não vai ser enviado por e-mail. Será cada participante que entrará, terá acesso ao site e emitirá seu próprio certificado. Outra questão também bastante importante em relação à certificação, que eu gostaria de ressaltar, é em relação ao formulário, que a gente vai enviar por e-mail para vocês e no chat. Mas é isso, eu agradeço muito a todos e passo para considerações finais, caso tiverem. Muito obrigada, gente. Vou passar para a Aline. É isso, gente. Muito obrigada. Achei que o professor já falou, já deu muita coisa assim, para a gente pensar, para a gente trabalhar em cima. Então, só quero agradecer essa oportunidade de aprendizado coletivo, dizer que eu concordo com o Diosmar quando trouxe a referência de Abdias com relação à perspectiva de Estado que ele está trazendo, que é uma perspectiva pluralista, que não é uma perspectiva colonial, e isso é importante, sim, ser considerado e resgatado.
Mas, enfim, para mim foi maravilhoso, gente. Muito obrigada. Gratidão aí por essa experiência, por esse espaço, por esse aprendizado. E estamos aí para diálogos futuros, para contribuir para essa consolidação do nosso direito afro-brasileiro, né? Para a gente finalmente, poder se despedir dessa lógica colonial que insiste em nos assombrar. Muito obrigada, boa noite, gente, até breve. Aline, obrigado. Professor Sérgio? Linda. Sérgio? Então, gente, agradecer também, tudo ok, convidar quem tiver interesse em participar do nosso grupo de estudo, a gente funciona no CEPAIA, o CEPAIA nos acolheu e a gente tem feito reuniões agora remotas, enfim, todo mês, discutindo textos, livros, autores, autoras, enfim. E agradecer também o espaço, o convite feito por nossos professores da universidade que estão aqui e ter colocado essa perspectiva aí em debate e dizer que vamos continuar juntos porque temos muitas tarefas adiante. Agradecer, né, assim, a vocês, porque, nossa, muito obrigado aí, porque a ancestralidade falou, né, dentro daquilo tudo que está nesses nossos pensamentos do século XXI, né? E agradecer a esse momento, né, aqui que foi criado. Então, o professor Paulo, Carlos Freitas, né, o Clóvis, a Carla, a Rayane, a Eduarda, né, todos que estão nessa organização, né, e agradecer por ter recebido esse convite e esse momento, né, esse momento que a gente agradece a Sankofa para que a gente possa olhar, né, o próximo momento, né? E o próximo momento é o movimento que a gente já está nele, né? Então, obrigado e eu passo aí para a organização. Rayane? Finalizado. Rayane, eu posso só lembrar? Sim. Só lembrar... Obrigado também, viu? Diga. Só lembrar, pessoal,